Lucas Müller estava sentado no Rusty Anchor, um daqueles pubs de cerveja artesanal caríssimos em Portland, Oregon, onde as paredes eram de tijolo aparente, onde lâmpadas antigas pendiam do teto em cabos grossos, e onde um simples sanduíche de queijo grelhado custava $17 porque alguém tinha escrito a palavra artesanal nele, e ele estava olhando para o celular pela 14ª vez nos últimos 6 minutos. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nem mesmo um emoji de joinha idiota. Apenas o sorriso silencioso e piedoso do barman, que via Lucas sentado sozinho na pequena mesa de canto há 25 minutos. E Lucas sabia exatamente que tinha atingido oficialmente o fundo do poço de sua carreira de namoro. Fazia 855 dias que ele estava solteiro. Não que ele tivesse rabiscado isso na parede como um criminoso, mas ele tinha isso na cabeça, cada um daqueles 855 dias, desde que Sophie o tinha posto para fora porque ela de repente queria fugir para Bali com o instrutor de pilates dela. E desde então só tinha havido uma série interminável de desastres. Mulheres que de repente se casavam com seus consultores fiscais depois de 3 encontros. Mulheres que orgulhosamente lhe apresentavam seu animal de estimação empalhado. Mulheres que lhe perguntavam se ele estava disposto a entrar em um relacionamento poliamoroso com o amigo imaginário delas. E Lucas, 33 anos, organizado, confiável, o homem que classificava seus temperos em ordem alfabética e comia o mesmo sanduíche de peru todos os dias. Tinha quase se resignado ao fato de que o amor simplesmente não estava destinado a ele, que ele provavelmente acabaria adotando um cachorro e conversando com o animal até se tornar um daqueles caras que se via no parque como um labrador e um sorriso triste. Mas então, sua melhor amiga Mia o tinha encurralado na semana passada, com aquele olhar que ela usava desde criança para conseguir tudo, e ela tinha dito: Lucas, eu tenho a mulher perfeita para você. Johanna Becker, 30, designer gráfica, adora caminhadas, tem o melhor senso de humor do mundo e é simplesmente real. E Lucas tinha assentido porque não podia recusar nada a Mia. E agora ele estava sentado ali, com sua melhor camisa azul, que ele tinha passado a ferro especialmente, esperando por uma mulher que obviamente não viria. E ele estava prestes a fazer um discurso de despedida interior para o mundo do namoro, quando de repente a cadeira à sua frente foi arrastada para trás com um forte rangido, e Lucas esperava um pedido de desculpas, ou pelo menos um ofegante. Oi, estou tão atrasada. O trânsito estava terrível. Em vez disso, estava ali um menino pequeno, talvez de 4 anos, com cabelos castanhos claros que se destacavam em todas as direções, cheio de folhas e pequenos galhos, uma camiseta verde-menta com um dinossauro comendo um taco. E ele olhou para Lucas com a segurança inabalável que só as crianças pequenas e os CEOs possuem, e disse com uma voz clara e séria: Minha mamãe não pode vir. Ela está presa na árvore. E Lucas sentiu seu cérebro travar completamente por um momento, como um computador que relata um erro crítico. Ele abriu a boca. Fechou-a novamente, abriu-a mais uma vez e apenas conseguiu soltar um fraco "O quê?". O menino repetiu pacientemente, como se Lucas fosse o lento para entender. Mamãe está presa na árvore, no Laurelhurst Park. Ela queria salvar o gato da Sra. Peterson. O Sr. Bigodes tem 16 anos e estava com medo de um cachorro. E então a mamãe também subiu. Mas agora ela não consegue descer mais. E Lucas encarou o menino, procurando por câmeras escondidas, por uma placa que dissesse pegadinha, ou pelo menos um adulto rindo que gritaria em breve. É tudo uma piada, mas não havia nada. Apenas aquele menino pequeno com um crachá caseiro que dizia: Olá, eu sou Finn, com um ó sorridente. E ele simplesmente subiu na cadeira à sua frente, ajoelhou-se para poder olhar por cima da mesa e disse:
Ela ligou para a senhora Rodrigues para eu vir aqui e te avisar. Ela está com muito medo de que você vá embora. E Lucas seguiu o dedo estendido do menino e viu no balcão uma senhora mais velha em um cardigã roxo, que acenou alegremente para ele e levantou os 2 polegares, como se fosse a coisa mais normal do mundo que mensageiros de 4 anos relatassem acidentes em árvores. E Lucas acenou fracamente de volta, porque não conseguia pensar em nada melhor. E então ele perguntou lentamente, como se estivesse falando com alguém que não entendia bem a língua. Então, sua mãe está atualmente presa em uma árvore no Laurelhurst Park, junto com um gato de 16 anos. Finn assentiu com entusiasmo. Exatamente. E os bombeiros estão chegando. Eles têm a escada bem grande. Mamãe diz que provavelmente vai sair na TV e que ela normalmente não é assim. Mas Finn se interrompeu e acrescentou com a honestidade brutal que só as crianças têm. Mas, na verdade, ela é assim com bastante frequência. Tia Lisa sempre diz que ela é um caos ambulante. E Lucas poderia ter se levantado, poderia ter pago e ido embora. Qualquer pessoa normal teria feito isso. Isso não era apenas uma bandeira vermelha. Era um estádio inteiro cheio de bandeiras vermelhas, com trombetas e confetes. Mas, em vez disso, ele se ouviu dizer: "Você já jantou, Finn?" E os olhos de Finn ficaram redondos como pires. "Não. A senhora Rodrigues disse que tínhamos que vir imediatamente porque a mamãe estava com medo de que você não esperasse." E Lucas sorriu. O primeiro sorriso genuíno naquela noite. E disse: "Então vamos garantir que você tenha algo na barriga, o que você gosta." E Finn brilhou. Como se Lucas tivesse acabado de lhe entregar a chave da loja de brinquedos, nuggets de frango em forma de dinossauro, e batatas fritas, e leite com chocolate. E eu também posso tomar um milkshake de chocolate. A mamãe nunca permite os 2. E Lucas olhou rapidamente para a senhora Rodrigues, que assentiu encorajadoramente para ele, como se ele tivesse acabado de passar em um teste cuja existência ele nem sequer suspeitava. E ele disse: "Situação de emergência. Hoje você pode ter os 2. E quando o garçom veio, um jovem com barba bem aparada e um avental que parecia que ele levava a sério, Lucas pediu nuggets de dinossauro, batatas fritas, leite com chocolate, um milkshake de chocolate extra grande com chantilly extra, para si mesmo um hambúrguer mal passado e uma cerveja que, por favor, não tivesse gosto de pinheiro. E o garçom sorriu e disse: "Sai na hora, um lager. Tem gosto de cerveja normal." E quando ele se foi, Finn olhou para Lucas e disse com o jeito direto das crianças: "Você é legal. A mamãe achou que você talvez fosse bravo porque ela estava atrasada. Mas você não é bravo de jeito nenhum." E Lucas riu baixinho. Sua mamãe estava preocupada. Então, Finn assentiu. Ela experimentou 5 blusas diferentes e me perguntou qual ficava melhor. Eu disse a azul. Mas ela acabou vestindo a verde. E Lucas sentiu algo quente em seu peito. Algo que ele não sentia há muito tempo. E então Finn perguntou: "Qual é o nome da sua mamãe?" E Lucas respondeu: "Patrícia. Ela mora com meu pai a cerca de 1 hora daqui." E Finn assentiu sabiamente. "A minha se chama Johanna. Mas meu papai agora mora na Califórnia. Ele tem uma nova família. Ele é muito ocupado." E a maneira como Finn disse isso, tão factualmente, tão adulto, partiu um pouco o coração de Lucas e ele disse baixinho: "Eu sinto muito, amigão." Mas Finn apenas deu de ombros. "Tudo bem. A mamãe diz que algumas pessoas não são feitas para ficar. Isso não é culpa minha. E eu sou a melhor coisa que já aconteceu com ela. Nós somos o Time Backer." E antes que Lucas pudesse responder, Finn lhe mostrou o aperto de mão secreto do Time Backer. Uma sequência complicada de palmas, soquinho e uma explosão final, que Lucas errou 3 vezes, o que fez Finn rir toda vez. E enquanto eles comiam, Finn com bigode de leite com chocolate e Lucas com uma cerveja que finalmente tinha gosto de cerveja, Finn
contou tudo que um garoto de 4 anos considerava importante, que sua mamãe desenhava as melhores imagens no computador, que ela cantava muito alto no carro. Mesmo que na verdade não cantasse bem, que ela procurava por monstros debaixo da cama dele todas as noites, mesmo que ele dissesse que não tinha mais medo, e que ela acidentalmente adotou um cachorro de 3 pernas na semana passada porque simplesmente não conseguia dizer não. E Lucas estava sentado ali, no meio de Portland, com uma criança estranha à mesa, enquanto em algum lugar, a 3 quarteirões de distância, uma mulher estava pendurada em uma árvore. E ele se sentiu vivo pela primeira vez em 855 dias. E quando seu celular vibrou e veio uma mensagem de um número desconhecido, é a Johanna. A senhora Rodrigues está digitando por mim porque estou pendurada em um galho com as 2 mãos agora. Sinto muito infinitamente. Por favor, não vá embora. O Finn gosta de você. Eu consigo ver daqui. Binóculos. Eu prometo que eu sou normalmente só 60% catastrófica. 70% no máximo. Lucas teve que rir alto. E ele respondeu: escalar árvores no primeiro encontro. Estratégia corajosa. O Finn e eu estamos comendo nuggets agora. Não se apresse. E a resposta veio imediatamente. Ou você é incrivelmente paciente, ou um serial killer especializado em mães solteiras caóticas. E Lucas respondeu: por que não os dois? E Johanna escreveu: é exatamente o que um serial killer diria. Ok, eu gosto de você. Não vá embora. Os bombeiros dizem mais 10 minutos. O Sr. Bigodes está me olhando com muita reprovação. E Lucas olhou para Finn, que estava tentando equilibrar uma batata frita no nariz. E ele soube naquele momento com uma clareza que o surpreendeu que ele não iria a lugar nenhum. Nem hoje, nem amanhã. Talvez nunca mais. Porque às vezes, ele pensou, enquanto Finn lhe explicava a explosão no aperto de mão pela 4ª vez, às vezes você não espera 855 dias pela mulher perfeita, mas sim pelo tipo certo de caos. E hoje, com folhas no cabelo de um menino pequeno e uma mulher em algum lugar lá fora em uma árvore, aquele caos finalmente tinha um nome: Johanna Becker. 6 dias depois, Lucas Müller estava novamente pontual, desta vez exatamente às 10 horas da manhã, em frente à entrada do Laurelhurst Farmers Market, em Portland, Oregon. O ar cheirava a café fresco, açúcar queimado e a chuva fraca de outono que havia caído durante a noite. Ele usava uma camisa verde escura, que Johanna tinha chamado ao telefone de muito bonita, mas, por favor, não muito tábua de passar. E ele estava nervoso, realmente nervoso. Não o tipo de nervosismo frio e controlado que ele conhecia de seus encontros anteriores, mas um formigamento quente, quase infantil na barriga, que o lembrava de como tinha se sentido quando tinha 8 anos e pôde andar de bicicleta sozinho até a sorveteria pela primeira vez, e então ele a viu. Johanna Becker estava a poucos metros de distância, ajoelhada no chão e amarrando os cadarços de Finn. Seus cabelos loiros estavam presos em um rabo de cavalo caótico, do qual alguns fios se soltavam mesmo assim. Ela usava jeans sem rasgos, desta vez realmente sem rasgos, e um suéter verde musgo que fazia seus olhos parecerem ainda mais verdes. E ao lado dela, Finn pulava para cima e para baixo, um mapa caseiro do mercado na mão. E na coleira, um pequeno vira-lata terrier peludo com apenas 3 pernas, que usava um colete costurado à mão, no qual estava escrito em letras coloridas: desastre de suporte emocional. E Lucas soube imediatamente que estava perdido. Perdido definitiva e irrevogavelmente. Finn o descobriu primeiro. Gritou: Lucas! Do outro lado da praça, deixou o mapa cair e correu em sua direção. Lucas se agachou e pegou o menino, que se jogou em seus braços sem hesitar, como se eles se conhecessem há muito tempo. Johanna se levantou lentamente, um sorriso nos lábios, que era meio envergonhado, meio incrédulo.
como se ela mesma mal pudesse acreditar que ele realmente tinha vindo. E ela disse baixinho: "Você está mesmo aqui. Eu estava com medo de que você mudasse de ideia depois de ter a semana inteira para pensar no quão louco tudo isso é." E Lucas balançou a cabeça, levantou-se, Finn ainda em sua mão, e respondeu: "Eu pensei nisso a semana inteira, e cheguei à conclusão de que loucura é exatamente o que me faltou nos últimos 855 dias." Johanna riu, aquela risada aberta e calorosa que ele já conhecia de suas mensagens de voz. E então ela o abraçou brevemente, mas com firmeza. A cabeça dela encaixando-se perfeitamente sob o queixo dele, ela cheirava a café e um toque de lavanda. E Finn puxou sua outra mão e disse: "Venha, nós desenhamos um mapa. Aqui estão os melhores donuts. Ali está o homem com os palitos de mel. E aqui está o mini zoológico com Herbert, o bode, que sempre come tudo." E Lucas se deixou ser puxado. Johanna de um lado, Finn do outro, e Schnitzel, o cachorro de 3 pernas, trotava orgulhosamente na frente, como se fosse o guia turístico oficial. Eles compraram café primeiro em uma barraca, cujo dono cumprimentou Johanna com um sorriso largo e disse: "E aí, Johanna, hoje sem bombeiros?" E ela revirou os olhos, mas riu, e Lucas sentiu algo dentro dele relaxar ao entender que esse tipo de comentário provocador simplesmente fazia parte dela, que metade de Portland conhecia suas histórias e a amava mesmo assim. Eles comeram donuts. Finn insistiu que eles tinham que provar pelo menos 6 sabores diferentes. "Pela ciência", ele disse sério. E Lucas comprou uma dúzia logo, porque viu como os olhos de Johanna ficavam mais felizes a cada mordida. Eles pararam por uma eternidade na barraca de sabonete de lavanda, porque Johanna disse que era seu cheiro favorito no mundo. E Lucas comprou 3 barras, sem hesitar, embora ele normalmente nunca comprasse nada que não estivesse em sua lista de compras. E então eles foram para o mini zoológico. Finn desapareceu imediatamente entre as cabras. Johanna e Lucas ficaram na cerca, seus ombros quase se tocando, e ela disse baixinho, sem olhar para ele: "Esta é a minha vida real, Lucas. Sem emergência, sem árvore, só nós aos sábados, com açúcar de donut nos dedos e um cachorro que às vezes cai sozinho porque esquece a 4ª perna. E se isso for demais para você, eu entendo, de verdade." E Lucas se virou para ela, olhou-a diretamente, seus olhos verdes que tentavam parecer corajosos, e disse: "Johanna, eu passei a vida inteira procurando por algo que parecesse seguro, arrumado, planejável. E eu pensei que isso era o certo. Mas nos últimos 6 dias, eu percebi que o seguro quase me matou. Eu esqueci como é se sentir vivo. E você e Finn, e este cachorro louco de 3 pernas, vocês são a coisa mais viva que eu já conheci. E eu quero isso. Eu quero tudo isso." Johanna olhou para ele. Seus olhos ficaram mareados, mas ela piscou as lágrimas para longe e apenas disse: "Ok, então venha para casa. Eu quero te mostrar o quão caótico fica de verdade." E 1 hora depois, eles estavam em seu pequeno apartamento no sudeste de Portland. Um caos colorido e caloroso de papéis de desenho, brinquedos, projetos de design semi-acabados e uma cama de cachorro que Schnitzel declarou imediatamente ser seu novo lugar favorito de Lucas. Finn puxou Lucas por todos os cômodos, mostrou-lhe sua coleção de dinossauros, o desenho que ele tinha feito do Time Becker, agora com 3 figuras e um cachorro, e a escada que Johanna tinha construído para Schnitzel até o sofá porque ele não conseguia pular. Johanna fez sanduíches de queijo grelhado, normais, $117, e pediu desculpas 3 vezes porque o queijo tinha ficado um pouco queimado em um canto. E Lucas disse que era o melhor sanduíche de sua vida. E ele falava sério. Depois de comer, Finn dormiu no sofá,
no meio de uma frase sobre um trator falante, a cabeça dele na barriga de Schnitzel, e Johanna o cobriu cuidadosamente. Então ela levou Lucas para a pequena cozinha, fechou a porta silenciosamente e disse: "Agora estamos sozinhos, e eu estou com medo, muito medo, porque agora eu tenho que te contar por que eu sou assim às vezes." E ela contou, sua voz baixa, mas firme, como ela engravidou aos 23 anos, como o pai de Finn a deixou quando Finn tinha 6 meses, como ele se mudou para a Califórnia, começou uma nova família e só mandava um cartão de aniversário a cada 2 anos, como ela, como freelancer. Às vezes tinha semanas em que não sabia como pagar o aluguel, como ela continuava ajudando as pessoas, tirando gatos de árvores, adotando cachorros de 3 pernas, porque ela simplesmente não conseguia evitar, porque ela tinha medo de que, se parasse de ajudar os outros, ela mesma não seria mais suficiente. E Lucas ouviu, sem interrompê-la. E quando ela terminou, quando sua voz estava tremendo, e ela disse: "Eu sou um caos, Lucas. Um caos de verdade. E Finn merece estabilidade. Alguém que não esteja constantemente quase caindo da árvore." Ele pegou as mãos dela, olhou nos olhos dela e disse: "Johanna, eu sou o oposto de caos. Eu sou tão estável que chega a ser chato. Eu como o mesmo almoço há 10 anos, eu classifico meus livros em ordem alfabética. Eu nunca fiz nada arriscado, mas nos últimos 6 dias eu ri mais. Senti mais do que em todos os anos anteriores. E talvez seja exatamente por isso que precisamos um do outro. Você traz vida para a minha ordem. E eu estarei lá quando você estiver pendurada na árvore novamente. Eu vou segurar a escada." Johanna riu em meio às lágrimas, e então ela o beijou, no meio de sua pequena e caótica cozinha, enquanto Finn e Schnitzel roncavam na sala de estar. Um beijo que cheirava a café e donuts e a lar. E quando finalmente se separaram, ela encostou a testa na dele e sussurrou: "Eu acho que acabei de me apaixonar um pouco por você, Lucas Müller." E ele respondeu: "Eu acho que o sentimento é mútuo, Johanna Becker." E naquele momento, com o cheiro de queijo queimado no ar e um menino de 4 anos dormindo ao lado de um cachorro de 3 pernas, Lucas soube que nunca mais contaria 855 dias sozinho, porque ele finalmente tinha encontrado sua equipe, Time Becker, e ele estava pronto para receber cada pedacinho do caos de braços abertos. 2 meses se passaram desde que Lucas Müller entrou pela primeira vez no pequeno e colorido apartamento no sudeste de Portland. 2 meses em que ele riu mais do que em todos os anos anteriores, em que aprendeu que amor não significava ter tudo sob controle o tempo todo, mas que às vezes significava acordar no sofá às 3 da manhã com um garoto de 4 anos dormindo e um cachorro de 3 pernas em seus braços, porque Johanna tinha esquecido de acertar o despertador. 2 meses em que ele lenta, mas seguramente arrastou sua escova de dentes para o banheiro. Colocou seus suéteres cuidadosamente dobrados em seu armário transbordando e se pegou sorrindo quando a primeira coisa que ouvia pela manhã era a voz de Finn gritando: "Lucas, o Schnitzel comeu minha meia de novo." 2 meses em que ele amou Johanna, um pouco mais a cada dia, mesmo quando ela às vezes o tirava do sério, porque ela ainda ajudava todos em todos os lugares. Ainda tirava gatos de árvores. Ainda falava com estranhos na rua, quando eles pareciam tristes. E Lucas tinha aprendido a viver com isso. Ele até tinha começado a ter uma pequena bolsa de emergência no carro, com curativos, uma lanterna e uma corda, só para o caso de ela ficar presa em algum lugar novamente. Mas naquela noite, uma fria noite de novembro, na qual a chuva chicoteava contra as janelas, e Finn finalmente tinha adormecido depois que eles leram 3 histórias e meia para ele, porque ele tinha usado suas melhores maneiras. Aconteceu que Lucas acordou porque a cama ao lado dele estava vazia, fria. Johanna tinha ido embora. Ele olhou para o relógio, 13h17 da manhã,
e seu coração deu aquele pulo duro que ele dá quando se tem medo de repente. Medo de verdade. Ele se levantou, correu pelo apartamento. Schnitzel apenas levantou a cabeça cansadamente e voltou a dormir. Finn estava pacificamente em sua cama, com o polegar na boca, mas Johanna não estava em lugar nenhum. O celular dela estava na mesa da cozinha, desligado, e Lucas sentiu o pânico subir dentro dele, aquele pânico frio e agudo que ele nunca tinha conhecido. Ele calçou os sapatos, pegou sua chave. E quando ele abriu a porta de Finn novamente para ter certeza de que o menino estava dormindo, Finn estava de repente acordado no batente da porta, em seu pijama de dinossauro, e disse com total calma: "A mamãe deve ter saído para salvar alguém de novo. Ela faz isso às vezes quando não consegue dormir." E Lucas olhou para ele, tentando manter a calma, e perguntou: "Você sabe onde ela está?" Finn balançou a cabeça. Mas ela vestiu a jaqueta dela com muitos bolsos. Ela sempre a usa quando faz algo perigoso. E Lucas sentiu-se enjoado. Ele ligou para a senhorita Rodrigues, a vizinha mais velha, que estava surpreendentemente acordada àquela hora, e disse imediatamente: "Ah, meu Deus! Eu ouvi os bombeiros 20 minutos atrás, na direção da Alberta Street. Aquele velho senhor com o telhado quebrado mora lá. Aposto que ela está lá." E Lucas correu. Ele correu pela chuva, os 3 quarteirões até a Alberta Street, seus sapatos chapinhando nas poças, seu coração batendo tão forte que ele mal conseguia ouvir mais nada. E então ele a viu. As luzes vermelhas e azuis dos bombeiros, um caminhão, a grande escada estendida. E no topo, no telhado de uma antiga casa vitoriana, estava Johanna, em sua jaqueta preta com muitos bolsos, os cabelos molhados pela chuva, segurando um animal ferido nos braços, uma pequena coruja, cuja asa estava estranhamente para fora. E ela estava gritando algo para os bombeiros. E um dos homens, aparentemente o chefe, balançou a cabeça e apontou para na escada. E Lucas gritou o nome dela, tão alto que alguns vizinhos se inclinaram para fora das janelas. "Johanna, desce daí agora mesmo." E ela se virou, viu-o, e o rosto dela, aquele rosto que ele amava tanto, ficou primeiro branco, depois vermelho, e ela gritou de volta: "Lucas, me desculpe, a coruja estava no telhado, ela está ferida." Eu não podia simplesmente. E ele gritou: "Johanna, você tem um filho em casa. Você não pode simplesmente subir em telhados estranhos à noite?" E ela gritou de volta. Mas alguém tinha que fazer. E os bombeiros agora olhavam entre eles como se aquilo fosse uma novela. E finalmente ela desceu a escada, a coruja cuidadosamente embrulhada em um cobertor que um dos homens tinha dado a ela. E quando ela chegou embaixo, Lucas estava lá, molhado, tremendo de raiva e medo e alívio. E ela queria dizer algo, mas ele simplesmente a puxou para si, tão apertado que ela quase deixou a coruja cair, e sussurrou em seu cabelo molhado: "Eu pensei que ia te perder. Por favor, nunca mais faça isso. Por favor." E Johanna começou a chorar. Não baixinho, mas de verdade, com soluços que sacudiam todo o seu corpo, e ela disse: "Eu tenho tanto medo de que eu só valha a pena quando eu ajudo, quando eu sou aquela que salva, que de outra forma ninguém me quer, não de verdade." E Lucas a segurou firme, no meio da rua, enquanto a chuva caía sobre eles e os bombeiros olhavam discretamente para o lado. E ele disse: "Johanna Becker, me escute agora mesmo. Você é a coisa mais valiosa que já me aconteceu. Não porque você tira gatos de árvores ou salva corujas de telhados, mas porque você é quem você é. Porque você canta a música favorita de Finn todas as manhãs, mesmo que você não acerte o tom. Porque você constrói uma escada para Schnitzel. Porque você olha para mim como se eu fosse algo especial. Eu não preciso de uma heroína. Eu preciso de você, sã e salva, viva, comigo."
E da próxima vez que você sentir a necessidade de salvar o mundo, então, por favor, me acorde. Então nós salvamos juntos. E Johanna chorou ainda mais, mas agora de alívio, e apenas assentiu, e um dos bombeiros, um homem grande com bigode, se aproximou deles e disse baixinho: Senhora, você agora é oficialmente a mulher-gato de Portland. O vídeo está viralizando agora mesmo. E Johanna riu e chorou ao mesmo tempo. E Lucas pegou a coruja dela, que na verdade só tinha uma asa quebrada. E juntos, eles levaram o animal para a clínica veterinária de emergência. Então, sentaram na sala de espera até às 6 da manhã, de mãos dadas, enquanto Finn dormia na casa da senhora Rodrigues. E quando finalmente chegaram em casa, o sol estava nascendo, rosa e dourado sobre Portland. Johanna se arrastou para a cama de Finn, puxou-o para si, e Lucas se deitou ao lado, Schnitzel entre eles, e Johanna sussurrou: Me desculpe por ter te assustado. E Lucas beijou a testa dela e disse: Eu sinto muito por ter gritado com você, mas eu te amo tanto que às vezes eu não sei o que fazer com todo esse sentimento. E ela sorriu, aquele sorriso pequeno, cansado, mas feliz, e disse: Eu também te amo, Lucas Müller, mesmo quando você grita comigo. E naquele momento, com a respiração pequena de Finn em seu peito, os roncos suaves de Schnitzel e a primeira luz do novo dia entrando pelas cortinas, eles dois souberam que tinham se encontrado, não apesar do caos, mas exatamente por causa dele, porque eles tinham aprendido que amor às vezes significa se tirar de árvores e telhados, e que isso estava tudo bem, mais do que tudo bem. Isso era tudo. 6 meses depois, o pequeno apartamento no sudeste de Portland estava quase irreconhecível. Ou talvez não. Ainda era colorido e caótico. Só que agora, os suéteres cuidadosamente dobrados de Lucas também estavam pendurados no armário, que sua caneca de café com a frase preta simples, Eu só funciono com café, estava bem ao lado da caneca de unicórnio arco-íris de Johanna, que sua escova de dentes morava oficialmente no banheiro e que na geladeira estava grudado um ímã gigante em forma de árvore, no qual Finn desenhava um novo smiley todos os dias, se Johanna conseguisse passar 24 horas sem se meter em uma situação arriscada. Até agora, o recorde era de 12 dias, mas eles estavam trabalhando nisso. Era um sábado de manhã completamente normal, em maio. O sol entrava pelas janelas abertas. Finn estava sentado na mesa da cozinha desenhando uma imagem gigante do Time Becker. Agora 4 figuras mais Schnitzel, que obviamente usava uma capa porque era um super cachorro. Johanna estava no fogão tentando fazer waffles, o que, como sempre, resultou em fumaça preta saindo da máquina de waffle, e ela gritando rindo, Resgate! Consegui de novo! Enquanto Lucas acenava com um pano de prato úmido, e Finn batia palmas animadamente, porque waffles queimados significavam que eles podiam comer panquecas em vez disso, e Lucas olhou para ela. Johanna com farinha no rosto, Finn com xarope nos dedos, Schnitzel tentando roubar uma panqueca do chão. E sentiu seu coração tão cheio que quase doeu. E ele soube que hoje era o dia. Ele tinha escondido o anel na pequena lata com as baterias sobressalentes por 3 semanas. Porque Johanna nunca olhava lá. Um anel simples de ouro branco com uma minúscula esmeralda lapidada. Porque ela tinha dito uma vez que verde era a cor da esperança. E Lucas queria dar a ela exatamente isso. Esperança, para sempre. Eles foram novamente para o Laurelhurst Farmers Market, o mesmo mercado onde eles tiveram seu segundo encontro há exatamente 7 meses e 4 dias. Finn os puxou para os donuts, como sempre. Johanna comprou sabonete de lavanda, embora tivessem 6 barras em casa. E Lucas carregou as sacolas e sorriu, porque sabia o que estava prestes a acontecer. Eles se sentaram em seu banco favorito ao lado do mini zoológico. Finn alimentou Herbert, o bode, com uma cenoura que ele tinha guardado especialmente.
E Lucas respirou fundo, deu o sinal para Finn que eles tinham ensaiado a semana inteira. Finn correu em sua direção com um sorriso largo. Na mão, uma caixa de donut que Lucas tinha preparado secretamente, e gritou de longe: "Surpresa!" Johanna olhou confusa. Riu porque pensou que Finn tinha comprado donuts demais novamente. Mas quando Lucas abriu a caixa e se ajoelhou, bem ali entre o balido das cabras e o riso das crianças, ela se calou. O anel estava em cima de um único donut de chocolate com granulado colorido, porque Finn tinha insistido que era muito mais legal assim. E Lucas disse com a voz trêmula, mas muito clara: "Johanna Becker, 7 meses atrás, eu fui a um pub e pensei que este seria o pior encontro da minha vida. Em vez disso, eu encontrei o melhor desastre que já poderia ter me acontecido. Você virou minha vida de cabeça para baixo. Você me mostrou que amor não significa ter tudo sob controle, mas que significa estar pronto todos os dias para subir em árvores juntos, salvar panquecas juntos, viver esta vida selvagem, barulhenta e linda juntos, com você, com Finn, com Schnitzel e provavelmente mais alguns animais resgatados. Eu nunca mais quero um único café da manhã arrumado e chato sem waffles queimados. Eu nunca mais quero um dia sem o seu canto no carro, sem o aperto de mão secreto de Finn, sem você me fazendo fazer coisas que eu nunca pensei serem possíveis. Johanna, você quer se casar comigo. Você quer me tornar o membro oficial e vitalício do Time Becker." E Johanna olhou para ele, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela tentou dizer algo, mas só conseguiu soltar um som abafado. Então, ela assentiu, tão violentamente que o anel quase caiu da caixa. E finalmente gritou: "Sim, sim, claro que sim!" E como ela era Johanna, ela quase tropeçou na coleira de Schnitzel. Ao se jogar nos braços de Lucas, o anel, na verdade, caiu na poeira. Finn o pegou triunfantemente e gritou: "Eu salvei ele! Eu sou o portador do anel!" E todos ao redor deles aplaudiram, estranhos que tinham percebido o que tinha acabado de acontecer. Alguém até filmou. E Johanna riu e chorou ao mesmo tempo. Colocou o anel, beijou Lucas, beijou Finn, até beijou Schnitzel no nariz molhado e disse repetidamente: "Eu não acredito, eu não acredito." E Lucas assegurou firme e sussurrou: "É verdade. Você me salvou. De uma vida sem caos. Sem você. Sem nós." Eles ficaram no mercado a tarde inteira. Comeram os donuts. Dançaram ao som da música de uma banda de rua. Finn mostrou o anel para todos que queriam ver e explicou orgulhosamente: "Minha mamãe vai casar com o meu Lucas." E quando chegaram em casa à noite, cansados, felizes, com açúcar nos dedos e sol no rosto, eles fizeram o novo aperto de mão do Time Becker, agora com 4 pessoas e um cachorro. Uma explosão ainda mais complicada no final, que todos erraram ao mesmo tempo e riram tanto disso que mal conseguiam respirar. E mais tarde, quando Finn finalmente dormiu e Schnitzel estava deitado atravessado sobre os pés deles, Johanna e Lucas sentaram-se na varanda, olhando para as luzes de Portland. E Johanna encostou a cabeça no ombro dele e disse baixinho: "Sabe o que é mais bonito? Eu sempre pensei que se alguém me amasse de verdade, tentaria consertar o caos em mim. Mas você simplesmente o abraçou de braços abertos. Você disse: 'Venha, vamos fazer ainda mais caos, juntos.'" E Lucas beijou a têmpora dela e respondeu: "Eu passei a vida inteira procurando por ordem, porque eu pensava que isso era segurança. Mas segurança não é quando nada acontece. Segurança é quando eu sei que não importa o que aconteça. Nós 3, não, nós 4 com Schnitzel. Nós damos conta, sempre." Johanna se virou para ele, seus olhos brilhando na luz fraca, e disse: "Eu prometo que vou continuar tentando não subir em todos os telhados. Mas eu também prometo que nunca vou parar de tentar tornar o mundo um pouquinho melhor."
E você pode continuar gritando comigo se eu for longe demais. Lucas sorriu. Feito. E eu prometo que continuarei salvando toda tentativa de waffle queimado. E que eu vou aprender todos os novos apertos de mão. Secretos. Não importa o quão complicados sejam. Eles se beijaram, lentamente, ternamente. Como se fosse a primeira vez e ao mesmo tempo a última vez e tudo mais entre elas. E Lucas pensou em silêncio, enquanto Portland dormia sob eles. Que as melhores histórias de amor não são aquelas que começam perfeitamente, mas aquelas que começam com um menino pequeno, cheio de folhas, e terminam com um sim entre cabras e donuts. Que amor às vezes é exatamente isso. Estar pronto para não apenas suportar o caos de outra pessoa, mas amá-lo, torná-lo seu, e que ele, Lucas Müller, o homem que um dia acreditou por 855 dias que o amor o tinha esquecido, agora sabia que ele apenas estava esperando. Esperando exatamente pelo tipo certo de catástrofe linda. E quando Johanna sussurrou, "Bem-vindo ao lar, Time Becker", ele soube que finalmente tinha chegado, para sempre. E se vocês estão ouvindo agora, de qual cidade ou país vocês estão ouvindo esta história? Escrevam para mim nos comentários. Estou muito curioso para saber por onde o Time Becker já viajou. Talvez vocês estejam sentados em Berlim, em Munique, em Viena, em Zurique, ou em algum lugar do mundo onde o sol está nascendo ou se pondo agora mesmo. Me avisem, eu leio cada comentário. E talvez, só talvez, nos vejamos na próxima aventura louca.